Hoje à conversa, 8 de maio de 2025, num dia histórico para a Igreja, e temos o privilégio do presbitério Eburense termos alguns sacerdotes presentes na Praça de São Pedro ao fim da tarde desta quinta-feira, 8 de maio, neste Habemus Papam. Padre Fernando Lopes, você foi um dos privilegiados, digamos assim. Temos uma inveja boa de si. Conte-nos como é que foi viver esse momento histórico. Olha, Pedro, foi uma autêntica graça. Estes últimos dias, já com o funeral do Papa Francisco, que vivemos uma grande emoção aqui em Roma e o facto de acompanhar assim de perto todas as cerimónias, foi uma grande graça. Hum, Depois, todo este processo agora do conclave, e depois também tivemos a graça de ter alguns cardeais aqui connosco no colégio, a quem acompanhámos nas congregações gerais, não sabendo muito bem o que é que se vivia lá, mas foi muito interessante. E depois, desde ontem, o estar na Praça de São Pedro e hoje combinámos todos no colégio, por acaso saímos depois para a Praça de São Pedro, ficámos na primeira fila, ali mesmo ao pé da imagem de São Paulo, estávamos ali na primeira fila, e quando acompanhámos de manhã o fumo negro que saiu, mas depois quando acompanhámos, já estávamos na Praça de São Pedro, quando vimos o fumo branco, foi uma emoção extraordinária, depois começa a vir, com certeza que acompanhaste. Começou a vir a Guarda Suíça, depois também todo aquele aparato, foi muito bonito. E então, quando veio aquele grande anúncio daquela janela, foi extraordinário, assim. Foi uma grande surpresa. Eu estava a acompanhar pelos vários canais e os jornalistas ficaram ali um momento em silêncio, porque apesar de ser um nome Sim, quando papável, se disse não o era dos primeiro mais nome, papáveis, não é? sim, sim. Sim, é verdade. Aqui então em Roma ouvia-se falar muito nos meios de comunicação social e também nos meandros da universidade, e até aqui por casa falavam-se noutros nomes. Mas acho que isto também é uma forma de nos mostrar. O Dom Manuel Clemente tem uma expressão muito bonita que é devemos deixar Deus ser Deus. E de facto, se há coisas que nós temos a nossa missão e que temos de colocar as nossas mãos ao trabalho, e é um trabalho em conjunto, aqui é muito obra de Deus através dos homens. E é muito bonito ouvir um nome assim, e de facto a forma como ele apareceu pela primeira vez e conquistou logo a sua forma de ser, a sua forma de estar, e depois destacar aquela palavra inicial do Evangelho, não é? A paz esteja convosco. Que foi também uma das últimas palavras que o Papa Francisco referia sempre, a questão da paz, a paz esteja convosco. E ele pegou muito bem nisso e lançou um mote extraordinário. É um mote extraordinário para todos. A paz esteja convosco. É uma grande forma de começar o seu pontificado. E depois todo o seu discurso, das suas palavras, mas sentia-se uma grande já amizade, uma grande proximidade entre todos aqueles que estavam na praça e todos aqueles que estavam em casa, com certeza, com o novo Papa Leão XIV. Exatamente. Agora abre-se um novo capítulo na Igreja, não é? Mas um capítulo na continuidade, não é? Há pouco falava com o Senhor Dom Francisco e eu sublinhava isso, não é? O Papa Francisco foi buscar o Cardeal Robert, e ele é que o criou cardeal, e trouxe-o para junto de si uma pessoa que, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, teve experiência de missionário 20 anos no Peru, em zonas, como o Dom Francisco dizia agora há pouco, do outro lado da fronteira dos Estados Unidos, né? E também é significativo por aí. Sim, ele tem uma experiência extraordinária de, podemos dizer que abarca quase todos os meandros não só pastoral, mas também dentro da cúria, também estava no dicastério, era o perfeito dicastério para os bispos, portanto ele é alguém que conhece bem, não só a nível pastoral, mas também dentro aqui dos meandros do Vaticano, é mesmo o Papa Leão XIV, mas é muito interessante e acho que é muito importante também esta questão, como falavas, esta questão pastoral, não é? Esta experiência pastoral, o estar junto do povo, que é uma experiência que o Papa Francisco tinha de muitos anos, na Argentina, em Buenos Aires. E ele também vai trazer isso para o seu pontificado. Só as palavras dele, ele fez muito esta, como falaste, esta questão da continuidade. Há muitas palavras ali que se vê que é esta continuidade, que já tem uma marca própria, que ele próprio vai ter de fazer e ter a sua própria ideia, a sua própria maneira de estar e de tocar e de falar, mas a questão
a questão da paz, a questão do fazermos pontes, a questão que era uma coisa que o Papa Francisco também sublinhava muito, esta questão do amor de Deus, mas que ele juntou o amor incondicional por todos, que é uma expressão muito bonita. Depois a questão da sinodalidade, que ele traduziu, que é uma palavra própria, que até o centro da minha tese de doutoramento, a questão do caminhar juntos, que o Papa Francisco proferiu em 2015, num discurso que fez em 2015. Portanto, temos a garantia desta continuidade. É um homem também formado em Direito Canónico, com doutoramento em Direito Canónico, portanto, tem estas duas partes que se conjugam muito bem. Esta parte da teologia e da parte académica, mas depois tem esta parte do cheiro das ovelhas, não é? Do estar. E ele falava muito disto, do caminharmos juntos, do estarmos juntos, do rezarmos juntos, do construirmos juntos. Isto é muito bonito, sim. E esta parte pastoral, sim, é essencial na igreja, sim. Quero deixar uma mensagem desde Roma para a Arquidiocese. Eu acho que nos podemos fixar nas palavras do nosso Papa Leão XIV, a paz esteja convosco, e abraçados e juntos com Cristo, caminhando juntos em igreja. Esta foi talvez uma das coisas que não se falou, mas que nós sentíamos na praça. Que pessoas de tantas nacionalidades, bispos, cardeais, padres, toda a gente, estávamos todos unidos e ele une. Este é a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II falava nisto. O Papa como este princípio e fundamento de unidade de todo o povo de Deus. E se tivermos esta paz que vem de Cristo e com Ele caminharmos e nos apoiarmos uns aos outros e juntos e unidos nos apoiarmos em Cristo, então levamos esta igreja, que a igreja tem tanto para oferecer a este mundo. E nós precisamos deste Papa, deste nome. Se calhar podia ser outro qualquer, mas foi aquele que Deus quis. E é isso que temos de rezar por ele, caminhar com ele, para que juntos, com Cristo, consigamos tocar o coração de tantas pessoas, desta paz, deste amor, e desta fraternidade. Padre Fernando, muito obrigado. As condições técnicas ainda são Obrigado, expressivas Pedro. porque Um abraço Roma aí para, está para ao Évora. centro do mundo, mas muito obrigado por ter É o arranjado que este bocadinho temos. para dar o nosso testemunho. Obrigado eu, Pedro. Um abraço aí para Évora. Com saudades. Obrigado. Boa continuação em Roma. Obrigado.